Tem uma coisa que eu uso muito quando eu estudo, e eu gosto de usar, é o Pomodoro. Já viu falar Pomodoro? Não, explica aí pra audiência. O Pomodoro, você baixa ele no aplicativo, Pomodoro, pode colar. E aí é uma maçãzinha que aparece lá, né? E aí, a cada 25 minutos, você para 5 minutos. E você põe o tempo que você quer. Hoje eu já consigo ficar concentrado 30 minutos já. 30 minutos concentrado é muita coisa. A todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos no Podcast e aqui com um apresentador diferente hoje, com um quadro da educação. Eu sou Alexandre Tavares, vou estar aqui no segmento mais para essa área, trazendo profissionais para comunicar com os jovens. E, como prometido, nosso primeiro quadro, a gente vai estar aqui com os professores das áreas do Enem, de ciências da natureza, ciências, matemática, português e linguagens. E agora o nosso primeiro convidado, eu dou boas-vindas ao professor Cleiton, professor de matemática. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Fico muito feliz de estar recebendo aqui um profissional de excelência, profissional jovem, muito empenhado. E hoje, nosso podcast ele é mais voltado para o público jovem, em específico, quem vai fazer o Enem em 2024. Estamos aqui para dar dicas na área de matemática para você. E, Cleiton, se apresente primeiramente. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Como você disse, meu nome é Cleiton, Cleiton Júnior, né? Eu sou formado em Engenharia de Produção, que é a minha primeira formação acadêmica. Depois eu me formei em Matemática e depois eu me formei em Pedagogia. E hoje eu trabalho dando aula de matemática há algum tempo já, né? E dou outras aulas também, né? Não é só de matemática. Bom, assim, o que a gente vê hoje que o aluno... É uma situação que eu passei, você também é da mesma área, é formado em Engenharia Civil, e também é formado em Física, né? E a gente sabe que a nossa formação em Engenharia, ela dá esse leque de a gente fazer diversas outras licenciaturas e melhorando o nosso currículo aí em relação. Bom, eu passei por isso como aluno, você também passou, a gente teve ansiedade de conseguir passar no Enem na nossa época também e conseguir as bolsas que eram ofertadas, né? Eu também fui aluno do ProUni, né? Eu consegui o ProUni, para mim, conseguir a minha primeira formação. E qual que é a pegada? Quando a gente estava nessa faixa aí dos anos iniciais, né? Depois veio a quinta, oitava série, o ensino médio, a gente custou aprender a estudar, né? Custou criar aquela rotina de como estudar. E já tem a receita do bolo. A receita do bolo é você ter aquele horário significativo, aquele horário que vai ser para estudar. E o que eu vejo na nossa disciplina, que é a disciplina de exatas, e assim, tem aquele aluno que realmente gosta mesmo, ele tem facilidade, já aprende, e tem aquele aluno que ele não gosta, ou aquele aluno que tem dificuldade mesmo. Mas quando a gente pega um aluno para dar uma aula particular, que seja, ou um aluno assim, que tem alguma certa dificuldade, muitas vezes a dificuldade não está nem no aprendizado, está na rotina dele, né? Ele não sabe organizar aquela rotina de estudos, que é uma coisa que eu passei e você passou. É o que eu costumo falar. Primeiro eu tenho que aprender a estudar, né? O primeiro passo, na verdade, é querer estudar e direcionar o meu caminho, saber qual o caminho que eu quero prosseguir. E assim, quando eu decido estudar, que é o que o aluno tem que já pensar sempre, né? Mas principalmente quando ele chega no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, ele tem que pensar assim, olha, eu tô no momento agora que eu quero estudar, decidiu, e eu preciso criar uma rotina para mim chegar e bem nas provas, para mim conseguir ter um material adequado e ter aquele horário. O que eu percebo? Muitas vezes aquele aluno ele fala assim, eu quero ter determinada profissão, mas ele não sabe traçar o caminho para aquilo, né? Ele tem aquela ansiedade de passar e conseguir e chegar lá. E começa desde o momento que o cara decide assim, ele começa a criar aquelas assim, uma rotina legal, uma rotina boa Entendi. para um aluno. Então, vamos enumerar os passos. Antes do estudar, antes do aprender, o que o aluno tem que ter antes de sair da escola e sentar na cadeira? Rotina. Ele tem que saber, vamos pôr um aluno aí que estuda de manhã, na parte da manhã. Ó, desde a partir das 6 horas da tarde, 6 horas da tarde,
ele já tem que pensar assim, ó, eu já tenho que preparar a minha mente, porque vem a noite, me alimentar adequadamente para ter uma boa noite de sono, não passar das 10 horas, dormir, para no outro dia eu estar acordando 6 horas, 6 e meia disposto, com o cérebro descansado, corpo descansado, para poder estar estudando. Acordou às 6 horas, tomou um café bom para ele oxigenar o cérebro, ter aquele momento ali. E aí, se ele estuda na parte da manhã, ir para a escola bem alimentado. Já aconteceu situações de um aluno vir para uma aula particular, uma aula de reforço, e ele não ter tomado café. Aí como que ele vai fazer uma aula de exatas que ele tem que pensar cansado? Aí que vem aquelas ideias, né? Que não presta atenção, ele é disperso. Mas por quê? Porque está mal alimentado, às vezes ficou até tarde no celular, não dormiu direito. Então, começa nesse momento. E aí, o material. Depois vem o bom material, né? Para o aluno estar estudando, mas é criar essa rotina. Aí, essa rotina é a rotina da manhã dele. E aí, ele vai assistir às aulas até por volta de 11h30, meio-dia e 20. Chegou em casa, larga o material, almoça. O aluno que não precisa trabalhar, porque alguns têm outra realidade, assim, quando o menino, às vezes, do ensino médio, do primeiro, segundo, terceiro ano, que é a sua realidade também, você também trabalhou muito ajudando seu pai, tem que, às vezes, ir trabalhar. Mas aquele que não tem essa realidade, que tem uma realidade mais tranquila, ele tem que, ali, almoçou, descansa um pouco, que seja 1 hora, 2 horas, se der até para dormir um pouquinho, acordou às 2 horas, refaça o que ele viu na escola, busca mais material, aprenda a estudar sozinho. Né? Hoje a gente tem internet, tem o Google, tem uma série aí de coisas que eu estudo assim, você estuda assim também. A gente consegue material aos montes aí pela internet. Monta o material, pega provas do Enem passado, provas de vestibular e vai vendo o que precisa, o que tá pedindo ali. Também tem uma série de editais, ele vai fazendo o cronograma dele. Esse é o primeiro ponto. Estudar, aprender a estudar sozinho. E aí vem a questão assim, o aluno do ensino médio, ele tem que saber que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele vai ter que ter disciplina por um tempo. Não passou no primeiro momento, não conseguiu aquele vestibular ali no terceiro ano, no primeiro ano, não foi bem, ele começa a identificar onde que ele está errando mais, o que ele precisa mais, e vai colhendo mais materiais. E assim vai investindo. E ter a paciência mesmo, não tem ansiedade, né? Entendi. Então, o que você enumera antes de começar a estudar, primeiramente, uma boa noite de sono, bem alimentado, e aí, como terceira dica, assim, uma mente descansada, né? Não abusar demais do celular, às vezes também não abusar demais de uma rotina pesada, reconhecer os privilégios. Se você tem a possibilidade de ter sua tarde, sua noite só para estudo, aproveita, por causa que depois na vida adulta fica mais difícil. Fica mais difícil, com certeza, né? Tem que criar rotina. E aí, quando você tem, assim, eu fico um pouco preocupado com aquele aluno que ele precisa trabalhar, né? Mas ele tem que ter a rotina, é o momento dele. E é um momento em que ele tá muito saudável, ele tá jovem ainda, né? Depois dos 40, a gente já começa a ficar mais baqueado de tanto lutar. Mas assim, foi o meu caso, foi o seu caso, a gente morou fora para estudar, a gente sabe que tinha que trabalhar o dia todo, tinha que ir pra faculdade, tinha que criar aquela rotina mesmo. Eu, por exemplo, a minha rotina na época que eu estudava era assim, ó. Às 7 horas eu ia para a empresa que eu trabalhava. E aí eu largava serviço 3 horas da tarde. Era um privilégio para mim. Quando dava as 3 horas da tarde, porque eu trabalhava ou sábado ou domingo, para compensar essas horas. Eu ia para a faculdade e eu chegava na faculdade 3h40 todos os dias. Exatamente, 3h40 eu já ia para o laboratório. Lá, na verdade, tem a biblioteca, tinha um ambiente muito legal para estudar. Eu estudei no UniBH e lá tem um ambiente, não sei se, com certeza ainda tem, né? Um ambiente acadêmico, assim, top, né? Muito bom mesmo. E aí, essa hora que eu ia para lá, eu ficava até 6 horas estudando e revendo e fazendo. Era o meu momento ali de estudo. E à medida, quanto mais eu fazia, mais o meu cérebro entendia que aquele momento era o meu momento de estudar. E quanto mais o tempo passava, e aquilo passou a ser uma rotina e eu comecei a desenvolver as matérias de cálculo, né? Lá na época, o cálculo 1 era GAAL, e depois vem cálculo diferencial, cálculo integral, cálculos variáveis, que você já viu também, né? Que é do seu curso. Depois vinha resistências materiais, né? Okay. Metodologia, né? E aí vem as físicas, né? Física 1, 2, estatística, só cálculos. E a rotina era essa. E assim foi até a minha formação, até eu conseguir me formar. E assim, e no vestibular não foi diferente. O único problema que quando eu saí do terceiro ano da escola convencional, eu não sabia estudar. Eu aprendi a estudar no cursinho, né?
que é o seu caso também, né, Alexandre? Acredito que seja parecido, né? Então, aí, como é que foi? Você saiu do terceiro ano, logo no terceiro ano, você fez o cursinho no terceiro ano ou no ano seguinte, para prestar o vestibular? Assim, quando eu saí do terceiro ano, eu já sabia o que eu queria desde o primeiro ano. Eu queria fazer uma faculdade. Eu ainda não sabia qual curso exato, mas eu queria. Quando foi chegando meus 15 anos de idade, eu já comecei a perceber, opa, eu vou formar e vou fazer o quê? Eu tenho ou que aprender uma profissão ou E o que te deu esse estalo? De você falar assim, agora eu tô no primeiro ano do ensino médio, tô ali com 14, 15 anos, agora eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer do resto da vida. Foi os colegas que você viu começando a correr atrás, pressão da sociedade, às vezes algum conselho dos pais. O que você acha? eu acho que foi mais o medo mesmo de não saber fazer nada. Eu começava a pensar já, sabe? Eu tive sempre que trabalhar desde pequeno, né? Desde 11 anos de idade eu já arrumava um jeitinho de trabalhar com aquilo que dava certo. E assim, como eu cheguei nos 15 anos, eu pensava assim, pô, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa, porque depois que terminar o terceiro ano, e aí? O que eu vou saber fazer? Então eu já comecei a ter uma maturidade que hoje eu vejo que, assim, você também percebe, acredito que você perceba, né? Uma maturidade diferente dos meninos. Eles demoram a acordar. Eles passam, a gente fala no primeiro ano, no segundo eles pensam, mas eles não sabem como fazer, eles são meio perdidos. Entendi. Eles não têm essa rotina. Eu falo muito da rotina, é a rotina Poder do hábito. por dentro do hábito. Isso aí. E aí um ponto que você falou, muito importante, a pessoa tem que estudar sozinha. Tem que correr atrás a mais do que somente a escola. Eu vou, de recomendação da minha parte, fazendo uma divulgação. E quem está com material muito bom é a Secretaria Estadual de Minas Gerais. A plataforma Estudo Play, para quem é aluno da rede estadual, está no ensino médio, essa plataforma está com um conteúdo muito bom. Tá? É o conteúdo do cursinho pago, só que o Estado está agora oferecendo. É uma plataforma nova, teoricamente toda escola divulgou ela, mas se sua escola não divulgou, você está escutando isso daqui, corre atrás dela. Tá muito enumeradinho ali, por causa que muitas vezes o aluno fica perdido com aquele mar de informação, ele não sabe por onde começar a estudar. Ah, O aluno, Alexandre, ele tem acesso a esse material aí. Ele tem lá o login dele e o e-mail dele institucional, igual a gente tinha na faculdade. O e-mail institucional é a matrícula dele. Eu sei porque eu já apliquei algumas provas em sala de aula e eu usei justamente o e-mail e a matrícula dele para estar tendo acesso a um material parecido com esse. então, Então ele tem. Hoje o aluno tem mais acesso até, assim, Alexandre, do que a gente teve. com Né? A certeza. gente é jovem ainda, mas a gente tinha que pagar alguns cursinhos, né? A gente estava ali nos primórdios da internet, não tinha tantas provas anteriores do Enem, o SISU era uma confusão. Igual hoje o aluno ele tem mais acesso à informação, de ter um histórico dos anos anteriores ali, que ele tem que aproveitar. Aproveita esse conhecimento que está na internet ali e um dos objetivos maiores aqui desse nosso podcast é ser a ponte entre essa informação e o aluno, por causa que muitas vezes ela não chega. Tem a plataforma, tem um aluno com vontade de estudar e muitas vezes ele não se encontra. Então, tipo assim, o trabalho que você está fazendo aqui hoje, de divulgação, de bater nessa tecla, é muito importante por isso. Se organizar. Eu acredito assim, o primeiro ponto é se organizar. Porque por mais que a matéria seja difícil, aquilo que você persiste, você aprende. Se você insiste, você consegue, né? Pode acontecer de levar um pouco mais tempo, outro, por N questões aí, né? Até às vezes por ter uma base, às vezes não tão boa, né? Custar amadurecer, custar acordar, mas por isso. Mas assim, eu fico observando que a internet você encontra muito material bom. Do que você precisar. Assim, eu não vou entrar em detalhes nas matérias, mas todas as matérias que o Estado dá, né? Que a gente serve lá, que a gente pega o plano curricular, a gente segue o plano curricular, tem na internet. Sempre tem um professor que dá ali uma aula daquilo ali e que já abre muito a mente. Na nossa época não tinha esse acesso. Era livro e sentar e pesquisar e procurar mesmo. Até na faculdade, eu ainda muita coisa eu não encontrava na internet. Hoje eu vejo assim, às vezes eu vou dar uma aula e aí o aluno fala assim, eu vi essa aula, professor, uma aula parecida de um professor tal, né? Que tem vários lá, né? Então, assim, material tem. E hoje não é difícil mais. Não tem mais esse problema. E esse acesso à educação, ao Estado, né?
O Estado deixa tudo lá de bandeja. No YouTube, se o menino quer determinada matéria, quando ele digita lá, já tem aulas do Estado lá, de professores do Estado lá oferecendo a aula pro aluno. Sim, e falando agora mais pro lado da matemática, quais são as dicas assim para vamos começar para aquele aluno ali que não sabe nada de matemática, aquele cara ali que tem aversão. O que que você fala pro cara que tá ali nos primeiro, segundo ano, tá com aprendizagem defasada? O que que você fala para ele assim para por onde ele começa a estudar? Pela base, né? Pela base. Vai lá, pega um livro lá, o livro ou um material do sexto ano, começa ali. Ali ele vai ver, né? Vai começar lá, ele vai ver fração, vai ver potência, né? Ele vai ver adição, subtração, divisão, as 4 operações básicas. E aí ele vai ver equação do primeiro, do segundo grau. E ele vai desenvolvendo aí, sabe? Principalmente equação do primeiro, do segundo grau. Então, assim, vai pegando o material, pega lá a base. Sem a base, ele consegue Às vezes muito ele menos. começar com aquele livro lá do sexto ano, Sexto resolver ele ano, todo, que vai te garantir. Eu sei que não é fácil, mas tipo assim, tem que ter paciência, persistência. tem que Mas ter. isso que vai te garantir uma base para você conseguir resolver a equação que você está aprendendo lá no terceiro ano. Mas aí que tá, ô Alexandre, a matemática é treino, né? É sempre estar resolvendo mesmo. As listas, às vezes você chega na sala de aula e dá uma lista imensa pro menino. E aí o aluno vai e fala assim: ah, professor, mas tá muito grande a lista. Mas é isso, matemática é isso, é praticar mesmo, aí fazendo, que aí você vai ficando bom. Mas, Mas aí tem um detalhe. Quando o aluno eles tem a base muito boa mesmo de matemática, vai fluindo mais fácil, sabe? Vai, assim, a gente sabe, igual, por exemplo, quando eu estudei GAAL, que é o cálculo 1, né? Depois veio integral, diferencial. Naquele momento, eu percebia que a base era fundamental para o meu desenvolvimento. Eu voltei lá e estudei, tinha que estudar, tanto que eu tinha uma matéria lá que chamava nivelamento matemático, né? Também tem hoje na escola. É justamente para isso, para você pegar a base, recordar, para desenvolver nas outras matérias. então tá bom, perguntei primeiro daquele aluno que está com aprendizagem defasada e para aquele aluno que quer um 850, 900 ali na nota de matemática no Enem. Que conselho que você dá para ele? Material, né? Material e aquilo que eu falei, a disciplina. Eu tenho alunos assim, né? A gente eu tenho dois, assim, não são vários, mas eu tenho dois que eu dou aula para eles e eles chamam a atenção mesmo com a forma como eles estudam. Eles aprenderam a estudar, né? Ele vai lá, ele pega as provas do Enem, ele separa, por exemplo, a matéria de matemática, aquilo que cai mais, ele junta o material adequado àquela matéria, ele estuda o material e depois ele pega mais provas do Enem e vai resolvendo. Assim, não tem muito um segredo, né? Como se diz, já tem a receita do bolo. O problema é desenvolver aquela capacidade de estar ali disciplinado, estudando. E assim, eu vejo eles com um potencial imenso, assim, de conseguir um, um, uma boa pontuação e até uma profissão bacana aí. Mas eu Sabe? tenho certeza, o material também, você falou, pegar ele de forma elucidada, organizada, ler o edital e perguntar para você, que a gente sabe que nem adulto às vezes pega para ler o edital. Imagina o aluno do ensino médio lá para pegar e ler o do Enem. O que é que mais cai de matemática no Enem? Olha, eu vejo cair muita. Parece até simples, né? Mas cai muito regra de três simples e composta. Cai muita fração, muita questão com fração, né? E aí o aluno, às vezes, uma anotação científica, muita anotação científica, e o aluno não sabe interpretar a questão. Eu vejo, às vezes, assim cai muito, né? Eu vejo, assim, uma questão boba de fração, o aluno vai e perde aquela questão por não saber interpretar a questão. Quer dizer, ele sabe fazer, mas ele não praticou. Porque se ele pratica, ele vai vendo que sempre vai cair coisas parecidas. Regra de três simples e composta, sempre tem uma questãozinha lá, envolvendo fração, potência, mas tem. E aí tem as mais complexas, né? Cai logaritmo, cai trigonometria, cai equação primeiro, segundo, terceiro, primeiro e segundo grau, cai a reta, né? Assim, geometria analítica, cai. Mas essas que eu falei, assim, primeiro eu Dentro vejo. das 45 questões de matemática, elas são a menor parte, né?
É isso que você tá São a menor falando. parte. Então, tipo assim, regra de três, a primeira coisa assim que você recomenda a pessoa falar assim, domina isso, depois vai Sim, fazer o Enem. sim, sim. Isso aí tem que dominar. Porque na regra de três simples e composta vai cair é, 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 muita notação científica, né? Horas por minuto, né? Sim, até na parte de física, de matemática ali. E hoje tem muita gente que fala que a matemática hoje o pessoal tá com mais dificuldade do que era no passado antes. Na nossa geração, a geração dos nossos pais era melhor de matemática. Você concorda com isso? Concordo, concordo. Eu não sei explicar o motivo, né? Não sei, mas eu acho, eu percebo. Mas talvez é por um certo. Eu não sei se é um desinteresse dos alunos, sabe? Então, Não sei assim. tem estudos que falam muito do uso do celular que atrapalha, porque Ah, com certeza. na concentração, Com como você certeza. falou de rotina ali, de ter bons hábitos também, o celular muitas vezes entrega um resultado imediato para o aluno, e ali você tem uma recompensa ali de um vídeo que você achou engraçado de 30 segundos ali, com 30 segundos você está satisfeito. Tem questão de matemática que você vai demorar 15 minutos para resolver ela. Então, essa falta dessa entrega imediata na matemática pode ser uma das barreiras que está afastando os jovens. É, isso é um problema, né? Então, aí, onde é que você pega, que você vê que sua concorrência está falhando, é a hora da pessoa crescer, né? Ó, a pessoa boa, tem uma base forte de matemática, tá a hora aí dela tirar uma nota maior do que a concorrência, por causa que eu vejo que está tendo esse afastamento das áreas de exatas. Há 10, 15 anos atrás, teve um boom na engenharia, no ingresso nas faculdades, e hoje só tem diminuído, né? Só diminuído. Inclusive, o meu irmão, ele até dá aula no Universo, ele fala isso. Fala assim, eles estão partindo para outro caminho aí. Mas outros cursos também não envolvem matemática e não tem jeito, né? Sei, farmácia, enfermagem, né? Tem matemática, não tem jeito. Medicina tem matemática. Todo curso tem matemática, não tem jeito, E você né? concorda com aquela frase? Se eu sou bom de eu vou fazer engenharia porque eu sou bom de matemática. Não, não concordo não, né? Não, eu fazia engenharia porque eu gosto da profissão mesmo, acredito no meu caso eu fiz porque eu realmente gostava, né? Eu queria ser engenheiro mesmo, eu queria ter essa formação. E eu não arrependo não. Eu queria mesmo, e eu nem era tão bom em matemática, eu fiquei depois que eu comecei a fazer o curso. Você foi obrigado a ser bom. Fui obrigado a ser bom, né? E, Física também, tinha muita física. Eu tinha uma matéria que chamava circuitos elétricos, né? aham, É física mesmo. E é muito bom. Lei de Ohms, né? aham. É muito bom. Eu gostava, assim. Cada vez parece que você vai aprendendo. É aquilo que eu costumo falar. Uma coisa que você faz decorrente, você vai apanhando gosto, porque você vai apanhando habilidade. À medida que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo e vai gostando. E é uma frase que eu uso pra mim, mas eu acho que ela vai aplicar para você. Se eu tô aqui hoje, é porque tudo que eu planejei deu errado. É do Suassuna na frase. Eu não sei se encaixa pra você, mas eu tô supondo. E o que te fez dar aula? Como é que começou o Cleito professor? Olha só, eu sempre gostei, né? Assim, primeiro, admiração para os meus professores. Eu sempre admirei vários deles, né? E na faculdade, tinha dois, que é o Joaquim Cunha e o Éder, que eles, assim, eu vi eles na aula, eles, né, têm o doutorado, né? E aí, eles falavam assim, o bom da engenharia é que você pode dar aula. Então eu já pensava disso. Pensava assim, olha, além de eu, mesmo que eu atuasse hoje, eu dou aula, né? Eu gosto mesmo, eu faço porque eu gosto. Mesmo se eu atuasse como engenheiro assim numa empresa maior lá fora, é, que fosse, eu daria aula. Isso aí é uma coisa que é hobby para mim mesmo, né? Eu gosto. Então, é muito legal também liderar pelo exemplo, né? Igual você tá vindo aqui com o papel do professor, mas fala aí um pouquinho também como é que é a sua rotina de estudo, que eu sei que você é concurseiro aí, que concurseiro é uma profissão, né? Como é É, que lidera os alunos aí pelo exemplo? Fala o tanto que sua rotina é apertada e como é que você nossa, consegue encaixar horas de estudo ali no meio. pois é, nossa. Agora, assim, à medida que você vai pegando muitas aulas, vai ficando mais difícil. Mas olha como que é a minha rotina. E é uma rotina que eu gosto. Ó, eu vou pra escola por volta de 7h50 e saio meio-dia e 20. Aí eu faço isso. Meio-dia e 20 eu almoço, tento dormir, mesmo que eu não durma, eu fecho os olhos, sem o celular, sem tela, fecho o quarto lá, dou aquela fechada nos olhos mesmo. Se eu conseguir dormir, durmo no máximo 1 hora. Não passa disso não.
de 1 às 2 no máximo. Assim, porque às vezes até almoçar, relaxar, né? De 1 às 2. Acordo às 2 horas, vou pra frente do computador, aí eu começo assim. Quando são matérias mais pesadas, como português, matemática e informática, eu procuro estudar elas primeiro, né? Essas matérias. E aí depois eu vou para as outras mais, à medida que eu vou cansando, eu vou para as outras mais fáceis, né? Que é mais fácil de decorar ou mais fácil de guardar e entender. E aí eu vou até umas 4, 5 horas da tarde. Se eu aguentar ir mais, eu vou mais. Mas não fico me castigando mais, não. Já passou essa fase, né? Eu já consegui algumas coisas, eu não fico me castigando assim, não. Porque é um outro momento. Pra mim, é um outro momento. Aí depois, à noite, eu sei que eu não rendo. Aí eu tento não estudar. Só se eu tiver no momento que eu preciso aprender alguma coisa. Aí eu acabo estudando até mais tarde um pouco. Tem momentos também, né? Pouco tempo aí eu tava querendo fazer um curso de Power BI, né? E aí eu passei a fazer o curso até 10 horas da noite. Então eu precisei fazer esse curso, fiquei de 7 às 10 fazendo. Mas só assim, eu evito à noite porque eu sei que eu não rendo mesmo. Aí, às vezes, como eu dou aula, eu vou fazer um material, eu vou fazer um plano de aula, eu vou me organizar para o outro dia. Mas a rotina é essa aí. Esse momento de 2 às 4 horas, eu não gosto nem que me chama. Celular desligado, só tela do computador e PDF. E às vezes eu gosto de fazer assim, eu costumo ver a videoaula, ler o PDF e resolver questões. Resolver questões. É o momento que eu passo mais tempo resolvendo questão. Que é o momento que eu mais guardo. Né? A gente tem cada um desenvolve mais. Eu, por exemplo, desenvolvo muito vendo e resolvendo. Né? Tem gente que ouvindo, só de ouvir ele já pega. Tem gente que usa todos os sentidos, né? Mas o meu é resolvendo, vendo e resolvendo. É se conhecer, né? Por causa que essa cadeira aí, vão passar muitos professores bons aí, às vezes vai chegar um aqui que vai falar o contrário do que você falou. Com certeza. Aí cada um tem que ver, quem tá escutando aí do nosso lado, nosso aluno, ver o que encaixa para você, qual que é seu ritmo e faça o seu. Teste vários, você vai achar aquele momento ali que é seu pico. E você tava falando aí, isso e final de semana estuda também? Depende. Os sábados de manhã sempre, né? Sábado de manhã é o momento ali que eu acho mais gostoso para estudar, porque é a parte da manhã, né? Como eu trabalho na parte da manhã no momento, eu não consigo, mas se eu pudesse trocar entre a tarde e a manhã, eu preferia acordar e estudar. Aí é aquilo que eu te falei, né? Bem alimentado, cérebro descansado, corpo descansado, né? Uhum. E aí é o tempo mais fresco também que ajuda, né? Imagina, você tá lá 3 horas da tarde, um calor danado, que a nossa região é muito quente. Às vezes, quem não tem um ar-condicionado em casa, só um ventiladorzinho ventando quente, ele estuda, mas ele também rende. De qualquer forma, você estuda, você rende. Mas se fosse de manhã, rendia mais. Entendi. Aí você está falando também que é importante as condições, né? Você ter um ambiente adequado, ter uma mesa de estudo, porque isso daí foi um erro que eu tive na infância, igual você falou muito que você demorou a aprender a estudar, eu demorei a ter uma mesa de estudo para mim na hora que eu chegava em casa. Eu era aquele aluno que chegava em casa, abria o caderno e deitado na cama resolvia. É muito diferente quando você tem a mesa, já tá tudo aberto ali, você tem suas apostilas, você tem o seu notebook, te anima. Exatamente. Infelizmente, a gente tem uma realidade que não é de todos, né? Muitos não conseguem. Eu, por exemplo, também custei ter minha mesa de estudo. Custei muito, nossa. Hoje eu fico olhando meu quarto assim, eu fico achando até um luxo, né? Porque eu tenho lá a minha mesa, eu até falo, esse aqui é um ambiente, um dia, era o meu sonho ter um ambiente daquele que eu tenho lá, sabe? Para estudar. E um dia, tem uma pessoa, uma prima que até falou comigo assim, nossa, você tem uma coisa com isso aqui, eu falei assim, é porque eu nunca tive, então eu quero ter desse jeito. É assim, gosto muito mesmo daquele ambiente ali, sabe? É ser metódico, é meu e plantinha. Tá certo, um bom exemplo. E você falou muito dessa parte de resolver questões. Quando a gente fala, vai para matemática, tem hora que você, o aluno, garra. O que você recomenda para... Eu tenho uma sugestão, mas vou escutar você primeiro. Para ajudar o aluno a resolver uma questão, o cara que está estudando sozinho em casa. Ô Alexandre, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você já passou por isso já. Você já chegou da faculdade preocupado de não resolver a questão, você tentar resolver e o trem não vai. Você não consegue resolver. Aí na hora que você dorme, você resolve a questão dormindo? Sim. Você já fez isso? Sim. Isso daí me lembra muito jogando videogame. Tinha aquela fase lá do Mario que eu não passava de jeito nenhum, eu desligava o videogame no outro dia lá e conseguia. Exatamente. Não conseguiu? Procura orientador.
ajuda. Primeiro tenta mesmo, é para tentar. Larga aquilo ali naquele momento, larga 15 minutos. Tem uma coisa que eu uso muito quando eu estudo, e eu gosto de usar, é o Pomodoro. Já viu falar Pomodoro? Não, explica aí pra audiência. O Pomodoro, você baixa ele no aplicativo, Pomodoro, pode pôr lá. E aí é uma maçãzinha que aparece lá, né? E aí, a cada 25 minutos, você para 5 minutos. E você põe o tempo que você quer. Hoje eu já consigo ficar concentrado 30 minutos já. 30 minutos concentrado é muita coisa, né? Tranquilo. Às vezes até mais tempo. No mínimo eu consigo ficar 30 minutos concentrado. Lá, deu os 30 minutos, ele apita, né? Ele faz um barulhinho lá, você fica 5 e descansa. Depois de 1 hora, ele fica 15 minutos. Aí você volta de novo, 30 minutos, descansa. E assim você vai fazendo. Estudou 2 horas, para meia hora, vai na rua, dá uma volta. Olha só, se você consegue estudar líquido mesmo, concentrado, 2 horas, tirando 1 minuto de descanso, os 5 de descanso e os 15 não conta, né? Por dia já tá de bom tamanho. Você já tá na frente aí de uma galera, né? Agora eu não aconselho a pessoa a passar de 6 horas estudando, não. A não ser, assim, que a pessoa já está na faculdade, né? Ela já tem... Mas se é para concurso e vestibular, eu acho que até 4 horas, ô Alexandre, eu acho que já, por dia, já é bastante já, sabe? Porque ele já tem as matérias... Não demais também, não, né? não. E Então, saber, assim, né? Não deu hoje, ano que vem tem de novo. Não, Vou fazer de novo. Encontrar aquele equilíbrio, né? O cara que não tá fazendo nada, começar a estudar. O cara que tá estudando demais, se cobrando para não... em nome da saúde mental dele também. Exatamente. Praticar um exercício, um esporte, vai fazer uma outra coisa. E o foco ele vai vindo. À medida que você vai evoluindo, você vai tendo aquela ambiçãozinha ali, né? Natural. Toda hora volta nisso, é o poder do hábito, né? Ali, depois que você pega uma rotina de estudo ali de 30 dias, é tipo frequentar a academia. No começo ali você tá empolgado, depois dá um pico de desânimo, você tem que manter constância, depois deu 6 meses, você tá vendo que ali é a sua rotina, você consegue fazer. Não existe vida feliz no estudo, não. Pra mim não tem, pra ninguém tem. Estudar é um trabalho, né? Você tem que ver aquilo ali como um trabalho e como se diz, né? Como se fosse, se você escolheu aquilo ali, tá determinado a fazer aquilo ali, porque é escolha de estudar. Tem gente que não gosta de estudar. É uma realidade. Vai empreender, mas uma hora ele vai ter que estudar. Mesmo que ele empreenda, uma hora ele vai ter que estudar. Mas pega ali como se você estivesse no oceano e tivesse só uma tábua. E agarra aquilo ali, né? A tábua e não solta. Não, igual, só voltar na resolução da questão, sabe o que tá muito bom para resolver a questão de matemática? Joga ela no chat GPT e pede para te explicar o passo a passo. Tem ele também. A inteligência artificial hoje, e ela é a genérica, as especialistas ali em matemática vão ser melhores ainda. Se não tá ainda, eu ainda não testei. Provavelmente, para não ficar datado, tenho certeza que você vai colocar a imagem da questão e a inteligência Exatamente. vai entender e ela vai te dar o passo a passo. Porque às vezes o aluno não sabe nem transformar aquela linguagem lá para o computador. Como é que escreve uma equação lá, o elevado, uma raiz quadrada de 2. A pessoa digitar isso no teclado do computador, a pessoa não sabe que você tem que colocar 2, acento circunflexo 1/2. Aí eu tenho certeza que a maioria dos estudantes do ensino médio não tem essa maldade. Então, ele precisa que a inteligência artificial reconheça a questão. Mas aí, se você coloca, a questão pode ser grande. Tem uma taxa de precisão de acerto na matemática muito grande, muito. Porque ali é lógica de programação por trás. Você está pedindo para a inteligência artificial falar a língua que ela sabe, que é a língua matemática. Então, ali, dificilmente ela vai errar. Aproveitar essa dica para matemática, por causa que para português, para história, vai ter divergência, não é tão forte. E hoje em dia os alunos estão com esse hábito de usar o ChatGPT e outras inteligências artificiais, e eu sou muito a favor, eu gosto muito também delas. Até mesmo para achar resposta, né? Assim, não tem problema nenhum em achar resposta. O problema é querer que a máquina faça para você. E aí você nunca vai desenvolver o seu cérebro, né? Você joga lá, assim, normalmente os livros didáticos que vêm, a maioria das questões você acha um professor resolvendo ela lá no YouTube. Mas é para aprender, não é para usar contra você, não é copiar, é aprender. E aprender estuda como? Tentando fazer sozinho. Fez, errou, tenta de novo.
Não conseguiu mesmo, vai lá e olha onde que tá errando. É diferente, isso é estudar, né? É igual eu falo, é aprender a estudar. O professor, ele, por mais que ele ensina, por mais que ele passa, ele é só um orientador. Eu tenho que aprender a estudar. A pessoa tem que aprender a estudar e aprender com ela, porque cada um tem uma forma de estudar. Sim. Eu tenho um primo que sai pregando tudo na parede, assim, ó. Ele também é engenheiro de produção. Hoje ele tá até trabalhando na Magnesita e tudo. Eu fico olhando assim, ele vai pregando na parede, assim, ó. Vai pregando. É a forma que ele encontrou de guardar e desenvolver. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar riscando uma apostila. Eu gosto de pegar a lapiseira e ir anotando do lado da apostila. As apostilas que eu estudo para concurso, igual você falou, Alexandre, elas é toda escrita. Eu tô até com uma ali, depois eu até te mostro. Eu vou escrevendo do lado ali para mim guardar. E às vezes, quando eu vou rever a matéria, que é super importante pro Enem, principalmente pro Enem, tá fazendo a revisão. Que eu vou rever aquela matéria ali, peguei português, que tem lá, né, os artigos, verbo, pronome, substantivo, adjetivo, oração subordinada, né, as orações. Assim, tá refazendo mesmo. Pegou, vamos fazer de novo. A revisão, ela é super importante. Aí, o que eu percebo é isso, é aprender a estudar. Mas o que o aluno faz? Ele pega e joga lá no YouTube, acha a resposta e preenche aquilo ali, pronto. Isso não é estudar, né? Isso é copiar. É aprender a estudar. O professor, ele não é nada mais que um orientador. Você pode ir lá fazer para o aluno, ensinar o aluno. Se o aluno não concentrar e não querer aprender, não querer desenvolver, ele não aprende. Você fica resolvendo para ele. Você já resolveu no quadro para o aluno? Você já passou uma lista de exercícios lá, você teve que resolver lá tudo? Qual professor que nunca fez isso? Teve que resolver tudo porque às vezes o aluno não quis fazer. Né? Não Essa quis falta aprender. de tentativa que tá matando o estudo. Por causa que, igual, eu vou bater de novo na tecla do celular. A recompensa imediata do TikTok, do Instagram ali, você condiciona o seu cérebro a achar que você sempre vai ser feliz em menos de 30 segundos. E a matemática, nossas faculdades de engenharia tinha dia que você não era feliz nem o dia inteiro. Você ficava o dia inteiro com a questão ali. Já teve vezes que eu dei aula de reforço para os alunos que estavam em disciplinas que eu já tinha passado, que o cara chegou para mim, velho, tem uma semana que eu tô estudando e não consegui acertar até agora. Aí ele me mostrou a calculadora científica dele e tava configurada em radianos. Aí eu tô assim... Tem isso, calculadora científica, né? Então, Que a gente abraça ela, né? Aí também, por isso que você falou desse papel do orientador do professor, gente. Aproveita que vocês estão no ensino médio. Porque se vocês deixarem para estudar no próximo ano, vocês não vão ter esse apoio ali da escola. É comum o aluno chegar na escola e virar professor, estou com dúvida dessa questão? Não, mas duvido que algum professor vai falar não para você, que vai te negar de mostrar a resolução. Jamais, jamais. Se o professor não conseguir resolver naquele momento, porque o professor, todos os professores não deixam de ser aluno, né? E quanto mais velho ele é, porque a gente é um professor, mas a gente é jovem ainda, né? Mais velho, mais experiência, mais questão ele já viu. Pode chegar um momento do aluno chegar lá e a gente não conseguir resolver naquela hora. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ficar tão encucado, pelo menos a gente que é professor é assim, né? Fica com tanta vontade de... não, eu tenho que saber isso aqui, ué. Como que o aluno me pergunta e eu não sei? Vai levar para casa, vai desenvolver, vai trazer a questão. Eu acho que quase que 99% dos professores, se eu não estiver riscando para baixo, ele vai fazer isso. Porque ele quer que o aluno aprenda, ele quer que o aluno seja melhor. Tem que liderar pelo exemplo. Pelo exemplo. Como é que tem uma questão que o professor não sabe resolver? Exatamente. E o professor, ele é orientador. Igual eu tô falando, ele não sabe de todas as coisas de tudo, né? Ele não é o dono da verdade o tempo todo. Ele também erra. E ele tá para desenvolver também com o aluno. Só que ele já teve experiências que o aluno talvez não tenha. Por exemplo, hoje eu dou aula no ensino médio fundamental. Eu já passei por lá, né? Eu já passei pela faculdade. Então, assim, a gente, querendo ou não, adquire um conhecimento, assim, imenso. Principalmente depois que faz a faculdade, né? Que aí você vê que lá não tem o professor para orientar. Aí que tem que aprender isso. Eu, por exemplo, eu tinha um professor lá, ele era um orientador, mas muito menos do que eu sou hoje para o ensino médio. Ali ele dava a matéria, ele explicava uma, duas vezes, acabou, se vira, né? E prova em cima, né? E a faculdade parece que tem menos aulas, não parece? Parece. Parece que tem menos aulas. Pô, não sei o que arruma, mas eu acho que a gente acaba esquecendo, né? O cérebro da gente pega e fala assim, na época foi sofrido. Às vezes também é porque tudo foi muito novidade, você tá empolgado. Você tem os olhos brilhando do calor ali. Você acha que tudo é novo, tudo é legal. Mas aí teve um ponto que você levantou muito interessante, que você falou de não subestimar o aluno. Por causa que a motivação mora nele. Por causa que eu tenho vários
casos de pessoas que eu conheço que tomaram bomba quando estavam no ensino médio e hoje são doutores. Com certeza. Nossa, muito. Mas é aquilo que a gente conversou no início, né? Ele acordou um pouco antes, mas acordou, né? É aí que tá. Eu também acordei um pouco antes. Podia ter acordado lá na quinta série. Podia ter traçado, mas era muito jovem. Às vezes meus pais não souberam me orientar naquele momento, né? Por assim, não é por maldade. É porque às vezes a fazer deles, eles pensavam que estava tudo certo. Eles não tinham, igual hoje, por exemplo. Hoje eu tenho um olhar diferente com o meu filho, né? Pra orientar ele. Eu penso assim, olha, se eu não falar com ele que é assim, ele não vai entender. Então, tem essa questão aí de orientar. Não soube. Então, eu acordei lá pro o primeiro ano que eu fui começar a acordar. E aí, depois que eu formei, que eu vi mesmo, que era isso aqui, pronto. E aí tem aquela questão também, o Alexandre, que eu acho importante falar. Eu quero, à medida que eu faço, eu vou ganhando mais autonomia, mais habilidade, vou me interessando mais, vou disciplinando mais, e aquilo passa. Vou te dar um exemplo aí. Eu acompanho o pessoal que está estudando agora para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que o edital está em aberto, né? Eu acho legal falar porque a pessoa, às vezes, Alexandre, ela muda a vida dela com o concurso público, sabe? E aí eu fico olhando lá, eu acompanho eles no grupo, até mesmo porque eles têm raciocínio lógico. E aí eu fico pegando questão lá, resolvendo, né? Mas fala aí pra fazer o olho brilhar de quem tá escutando. Qual que é o salário do policial civil? 5.080? Eu não tenho certeza, não. Mas por aí, nessa Mas eu faixa, acho que começa com isso aí. mais plano de 5.080. carreira. Aí tem os planos de carreira, que é horizontal e vertical, né? A, B, C, D, tanto horizontal como vertical. Então, sim, é para a pessoa escutar mesmo o salário escutar, e pegar e falar assim, eu quero um concurso também. Quero um concurso. Começa com 5.080, mas eu acredito que vai aposentar no mínimo com 7 e pouquinho nesse momento, né? Ou mais, eu acredito que mais. Eu não sei bem, não, o Alexandre, porque eu não li ainda a lei orgânica deles e tudo, Não, né? é só a pincelada. Um dos. Não é só ele que tá aberto. Uhum. Né? Tem do INSS, do STJ, tem diversas aí, da Polícia Penal que vai abrir de novo, que eu ouvi falar. Do aluno nosso, Mas a gente acompanha porque a gente dá as matérias, né? Igual o raciocínio lógico, cai na PM, cai na Polícia Civil, agora cai, não caía. Eu vi o edital lá, vi lá, raciocínio lógico é da minha área, né? Cai lá da Polícia Militar, também cai, né? Do banco, né? Às vezes, Alexandre, às vezes você dá aula assim na escola, no oitava série ou segundo ano, né? E aí você vê lá, juros simples e compostos, sempre cai alguma coisa relacionada em concurso de banco. Sempre tem um trenzinho lá a ver. Porcentagem, pode ser, às vezes não vir tão simples, mas essas coisas vêm mesmo, é a base. Então a gente acaba acompanhando até mesmo para saber, né, o que está caindo, o que está acontecendo no mercado naquele momento ali. Você tocou num ponto muito importante, que é a importância da matemática. Nossa! Por causa que eu já tive experiência no exterior que funcionava mais ou menos assim. Até 40 horas trabalhada, né, na Irlanda, você estava isento de imposto. Se você passasse de 40 horas, você começava a pagar 20%. Se você passasse de 60, você começava a pagar 40% em cima do seu serviço. O pessoal não tinha coragem de colocar na ponta do lápis e ver que quanto mais eles trabalhavam, mais estava pagando de imposto e na ponta do lápis, essas horas trabalhadas deles aí, por hora, diminuía muito o tanto que você ganhava. E eu tive coragem de fazer e falava assim, eu não vou trabalhar mais de 40 horas, porque não compensava. Tem que pôr na ponta do lápis tudo. É muito importante. Você também a gente, né, no caso do aula de educação financeira também, o Alexandre, e eu percebo que tem pessoas que até têm bens, mas quando você vai ver, ela tá devendo ou ela tá a conta ali. Ela tá pagando, o que ganha é a conta, ela não tem uma reserva de emergência. Se ela precisar de uma saúde, ela não tem dinheiro por não fazer um planejamento. A vida é um planejamento. Às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Às vezes a gente... por exemplo, eu falo da minha realidade, né? Não comparo com a realidade de outros, cada um tem a sua realidade. Eu gostaria de ter um carro aí, uma Hilux que eu acho muito bonita. Mas eu não tenho condição, eu não vou ir financiar, não vou fazer igual a gente vê algumas pessoas fazer, né? Querer ter uma coisa muito maior do que aquilo que consegue. Justamente por não ter um plano financeiro que envolve matemática. Tá vendo como que tá ligado o tempo todo? Se a gente for falar aqui, a gente vai passar horas falando, até porque é uma coisa que a gente gosta, a gente formou, é da nossa área, né? E você ainda teve o privilégio ainda de morar na Irlanda, né, Alexandre? Que
Isso aí é fantástico, né? Uma experiência agregadora. Igual a gente tá batendo muito nessa tecla aí pro jovem, acordem, aí pegue as grandes oportunidades para elas virem, começa da base. Igual no primeiro comentário que você fez, é falar assim, vai do começo, volta lá no Vai sexto ano. tranquilo, sem ansiedade. Eu já tive muita ansiedade que me atrapalhou. Medo de não formar, medo de não conseguir, medo de não conseguir nada. Vai conseguir. No seu tempo, mas vai. Sem sofrer demais. Dá tempo ao tempo. Eu consegui, né? Alguma coisa. Não consegui tudo que eu quero. Você tá lutando ainda. Tô lutando ainda. Por causa que, olha só, você passa a impressão quando você fala, tem certeza, você é um cara realizado, você tá feliz onde é que você tá hoje, mas você ainda vai conquistar muito mais. A gente é jovem, né? Ambos somos ambos. jovens, né? Exatamente, e quando você fala que já conseguiu, você dá a impressão que às vezes você aflora aquela ansiedade ali e fala assim, ele é jovem, ele já conseguiu, eu tenho que conseguir também. Mal sabem o tanto que o Cleiton estuda em casa. Mal sabem que tem praticamente 3 serviços. 3 empregos ali e ainda estuda. Então, qual que é a sua desculpa? Igual se você fosse... vou tentar sintetizar. Igual você falou qual que é a sua mensagem? Que hoje é o estalo, né? Tem que acordar, né? Um momento vai acontecer. E é melhor pelo amor do que pela dor, né? Porque pela dor é complicado. Eu conheço pessoas que, olha como ela faz um ciclo assim, não tô criticando ninguém, tô só falando um ciclo difícil, que eu acho difícil, que eu não queria pra mim. Ele vai lá e forma o terceiro ano e já casa. E aí já vem criança. Olha pra você ver. Acontece, já vi essa realidade. Ele vai ter mais dificuldade para estudar, você concorda? Se ele não consegue estudar sem ter um compromisso, um homem, por exemplo, um rapaz aí de 17 anos, sem ter compromisso com família, ele já não consegue estudar, ele já acha difícil, imagina se ele tiver aquele compromisso, né? Eu acho assim, então assim, vai acordar, vai conseguir, é aquilo que a gente falou, não existe regra. Às vezes o cara tá lá do terceiro ano, o aluno tá lá no terceiro ano, ele não quer nada com nada. Aí ele forma, aí ele não quer nada com nada. Daí 4 anos ele consegue uma profissão assim. Ele consegue desenvolver uma coisa e ele se dá muito bem aí. Às vezes o estalo vai ser a família, igual você falou. Em casa tem um menino que tá com 19 anos, tá com a filha. Nunca correu atrás de dinheiro, nunca correu atrás de uma profissão melhor, mas ele vem, aí vê o estalo, aí dá a motivação e fala assim: vou fazer por ela. Que aí começa. Então cada um vai ter aquela realidade que se encaixa, né? Exatamente. Mas aí vamos voltar lá naquele papo da mesa. Então você ter condições favoráveis é importante, é o que você está tentando passar. Então você ter ali a rotina, você ter menos responsabilidades é uma maior garantia do ambiente ideal para você alcançar o sucesso. Mas nada vai te restringir. Se você tem 3 empregos e continua estudando. Então qual que é a sua desculpa? De quem está nos escutando. Eu não tenho desculpa, né? Não, então, a pergunta para a audiência. Qual que é a desculpa? Se a gente está continuando, a gente está estudando, a gente está trabalhando, então o aluno pega e fala assim, porque eu estudo o dia inteiro. Não, cara. Tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. E o tanto que a gente abre mão, Alexandre, a gente abre mão de muita coisa. Eu queria ficar à toa o dia todo, quem não quer? Né? Eu queria ficar assim, tranquilo, não, mas eu sei que eu preciso, né? Por mais que a gente consegue alguma coisa, a gente ainda é novo para estar realizado assim, para falar que tem alguma coisa, né? Não é? Quando eu falo assim, eu consegui para minha idade que muitos da minha idade não conseguiram, né? Quando fala assim, então resume para nós aí, uma mensagem, o que você deixa aí? Rapaz, uma mensagem. Olha só, uma vez eu ouvi uma frase do Augusto Cury que fala assim, ó, nem com lágrimas, como é que é? Sonhos são projetos de vida. Nem com lágrimas, suor são abandonados. Né? Porque a gente, para conseguir realizar as coisas da gente, tem que ter suor e às vezes a gente descarrega lágrimas também, não tem jeito. Tem momento que é tão difícil que você fala, meu Deus, como é que eu vou passar por isso aqui? Né? Aí vai dar tudo certo, calma, dá tempo ao tempo, as coisas vão vir. Quem estiver ali nessa fase do ensino médio, entender que agora a sua realidade é voltada para o Enem, é voltada para o vestibular. É aí que tá. O meu momento é esse. É isso que tem que pensar, né? Existem outros planejamentos, existem outros caminhos, mas o regular, o normal, vai ser o Enem ali no final do terceiro ano. Nosso podcast hoje foi mais voltado para isso, para quem estiver nos escutando. E, Cleito, só para o quadro aqui de educação, eu tentei
causar essa. Fiz os meninos pensarem da outra vez, você citou já, mas um professor que marcou sua vida. Só um. Nossa, tem vários, né? Mas escolhe só um. Quem que às vezes é. Vamos pôr da região aqui, né? Pode. Toninho marcou minha vida. Toninho. É. É. Porque assim, ele tem um jeito diferente de dar aula, né? Ele tem o jeito dele, né? É assim, e a gente acaba aprendendo, porque a gente conhece, né? Da nossa região. Mas na faculdade teve outros, assim que... Mas vamos deixar pro Tony essa Deixa, graça. deixa. Fico feliz de você ter escolhido alguém da É. região aqui. Quem foi de São Pedro dos Ferros? Deu aula, acho que pra você também, né? Ele me deu aula Pois quando é. eu estava no sexto ano. Na sexta série, agora que é ano, mas quando eu estava na sexta série, meu professor de matemática foi o Toninho. Feliz de você ter escolhido ele. Um dos valores aqui do podcast é promover as lideranças, por isso que você está aqui como exemplo. E é legal também falar de quem foi exemplo pra gente. Não, com certeza, tem muitos, né? É, E a gente, assim, a gente também é jovem, tá correndo atrás muito, né, ô Alexandre? então, Ambos, né? Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. É. A gente só fala assim que a gente tá um pouco na frente de alguns que vão passar por coisas parecidas e às vezes vão conquistar muito mais coisa também, né? a gente torce por isso, né? Torce por isso. O sucesso do professor é ver o aluno ultrapassando ele. Com certeza, né? Fala assim, Então eu torço muito minha por missão tá cumprida, né? É. Eu mudei a vida das pessoas de alguma forma, né? Então, Cleiton, é isso, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Volte sempre. A casa aqui Eu que sempre agradeço. de portas abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, porque a gente gosta, né? A gente faz com amor mesmo. Tenho certeza. Muito obrigado. Encerramos por aqui.